Bem, pessoal, nesta videoaula nós abordaremos o tópico de taxas equivalentes e, como feito nas videoaulas anteriores, nós abordaremos inicialmente uma revisão do tópico estudado e, na sequência, faremos aí uma série de exercícios para fixação da teoria que foi abordada. Então, vamos considerar a seguinte situação. Digamos que eu tenho um problema de matemática financeira e um problema de capitalização, né? Uma taxa menor, que eu vou chamar de IM minúsculo, né? Esse Mzinho que aparece aqui, ó, que é a taxa de periodicidade menor. E eu quero determinar uma taxa agora para periodicidade maior. Por exemplo, eu poderia ter uma taxa de capitalização com capitalização mensal e eu quero encontrar uma taxa anual que seja equivalente a essa taxa menor, né? Então eu estou mudando aí de uma taxa com periodicidade menor para uma taxa com periodicidade maior. A gente sabe que na capitalização simples é um simples problema de proporcionalidade. Por exemplo, se eu tenho uma taxa mensal de 1%, então eu teria uma taxa anual de 12%, porque um ano tem 12 meses. Mas na capitalização composta, esse processo não consiste num simples exercício de proporcionalidade, porque a taxa também é capitalizada periodicamente. E aí a gente precisa encontrar uma maneira de determinar uma taxa que aí é aplicada durante o mesmo período de tempo, né? Digamos, por exemplo, em um ano ou 12 meses, que é equivalente, vai produzir o mesmo montante. Então, essa taxa menorzinha, essa taxa maiorzinha, elas têm que ser equivalentes. Então, esse é o nosso tópico de hoje, encontrar por meio de uma fórmula, né, uma relação entre essas duas taxas, de modo que elas sejam equivalentes. E a relação que a gente encontrou, que a gente deduziu em sala de aula, é que 1 mais essa taxa, né, para a periodicidade maior é igual a 1 mais a taxa menorzinha, que é a IM minúsculo, elevado a N, onde esse N é o número de períodos correspondente a um período M grandão. Por exemplo, eu poderia considerar esse N igual a 12 se eu estivesse falando de uma taxa anual, porque eu sei que em um ano nós temos 12 meses. E aí, essa fórmula nos permite encontrar aí qual seria a taxa anual, por exemplo, equivalente a uma taxa mensal, né? E é praticamente, eu coloco IM maiúsculo e IM minúsculo, porque a gente pode considerar períodos diferentes aí de, por exemplo, de um ano. Basta que a gente se atenha aí que uma é periodicidade maior e uma é com periodicidade menor. Em muitas situações, a gente tem o que nós chamamos de taxa nominal, né? E aí, só para a gente fazer uma discussão rápida do que é taxa nominal, para a gente voltar para esse tópico, nós temos que a taxa nominal é a taxa aparente, aquela taxa que aparece lá, que é declarada numa operação financeira, aquela taxa de contrato. É a taxa que não vai gerar efetivamente a riqueza da operação financeira, né? Numa operação de empréstimo, numa operação de investimento, a taxa nominal ela não vai gerar a riqueza da operação. Então a gente precisa, a partir da taxa nominal, encontrar uma taxa que gere a riqueza dessa operação. Essa taxa nominal ela não vai gerar riqueza porque, por exemplo, ela não leva em consideração correções como a inflação, né? Geralmente, em uma taxa nominal, a periodicidade da taxa ela não coincide com o período de capitalização, né? Digamos que eu posso ter uma taxa anual com capitalização mensal, por exemplo, capitalização bimestral. E aí geraria esse problema da correção que não é feita. A taxa nominal ela é expressa, em geral, para periodicidade anual com capitalização menor. Nesse caso, podendo ser mensal, podendo ser bimestral, trimestral e assim sucessivamente. E aí, nesse caso, ela requer que a gente faça uma transformação para periodicidade menor de forma proporcional. Por exemplo, digamos que eu tenho uma taxa de 12%, né, ao ano, uma taxa nominal de 12% ao ano. E eu quero encontrar uma taxa anual equivalente a essa taxa nominal. Então, o que eu preciso fazer? Se a capitalização, por exemplo, for mensal, digamos que eu tenho uma taxa nominal de 12%, né, ao ano, com capitalização mensal. Então, eu preciso primeiramente determinar qual é a taxa que vai capitalizar mensalmente, para depois, a partir dessa taxa, né, menorzinha, que seria a taxa que vai gerar de fato a riqueza da operação, né, da operação financeira mensalmente, a partir dessa taxa menor eu encontro qual que é a taxa maior que é equivalente a essa taxa. Né? E nesse caso, eu encontraria primeiro qual que é a taxa, a partir dessa taxa igual a 12, qual que é a taxa proporcional equivalente a essa 12 mensal. Então, eu dividiria 12 por 12, encontraria 1% ao mês, e a partir desse 1% ao mês, capitalizando periodicamente, eu encontro qual é a taxa anual equivalente a essa taxa aí que foi dada, né, que seria de 1% ao mês. E a gente vai ver isso lá nos exercícios propostos, né, que a gente precisa, em alguns casos, dado uma taxa nominal, a gente consegue determinar qual é a taxa anual equivalente a essa taxa. Então vamos lá agora para os exercícios para a gente poder fixar essa teoria aí que nós acabamos de discutir.
Questão 3. Determine a taxa equivalente ao ano de 1,8% ao mês, 2,5% ao bimestre, 4,5% ao trimestre e 18% ao semestre. Então vamos relembrar nossa fórmula, né? A fórmula que vai nos dar aí as taxas equivalentes, que é o seguinte: 1 mais IMzão igual a 1 mais IMzinho elevado a N, onde N é o número que relaciona os dois períodos, né? O Mzão e o Mzinho. Vamos lá. No primeiro caso, item A. No item A, nós temos o seguinte: IM maiúsculo é a nossa taxa anual, né? A taxa maior que a gente quer determinar. Qual é a equivalente à taxa mensal de 1,8% ao mês? Então, o IMzão eu não conheço, é a taxa anual. Desconheço, vamos colocar aqui. Eu posso até, nesse caso, substituir, né? Aqui, o meu IMzão é a minha taxa anual. Eu vou até colocar nesse problema que esse IMzão aqui, ó, vou circular em verde. Isso aqui é a taxa anual. O problema aqui é a taxa equivalente ao ano, né? A taxa anual é equivalente a cada uma dessas. Então aqui eu vou chamar de AZEM. IA. O IM é a nossa taxa mensal, que é 1,8%. É 1,8% ao mês. Mas isso aqui eu posso escrever como sendo, na forma unitária, 0,018. O meu N é igual a 12. Porque eu sei que em um ano há 12 meses. Tá? E aí a nossa conta fica assim. Nossa equação, montando a nossa equação, 1 mais a taxa maior, que eu quero determinar que é a taxa anual, vai ser igual a 1 mais a taxa menorzinha, que é a mensal, que é 0,018 elevado a 12, porque a gente sabe que em um ano há 12 meses. Em um ano há 12 meses, ó. Aqui, ó, em um ano há 12 meses. São os períodos considerados, ano e mês. Então, 1 mais IA, a taxa anual, vai ser igual. 1 mais 0,018 é 1,018. Isso aqui elevado a 12. Como eu quero determinar o valor de IA, eu vou isolar IA no primeiro membro e vou transferir esse menos 1 para o segundo membro, trocando o sinal. Como ele está positivo, vai negativo para lá. Então, fica aqui IA, mantive, igual 1,018, mantenho, que já estava lá, ao quadrado, menos 1, que passa do segundo membro. Passa do primeiro membro para o segundo. Eu estou colocando assim para evitar aproximações. Então, eu vou colocar toda a operação aí para depois a gente colocar na calculadora científica toda essa operação aqui e a gente evita aproximações durante o processo. Então, nesse caso, IA vai ser igual a... Fazendo essa continha na calculadora científica, vocês vão encontrar aí 0, aproximadamente, claro. Aqui eu vou aproximar porque eu quero simplesmente determinar as taxas, então tá tudo bem. 0,23887, né? Ou em termos percentuais, IA é 23,87%. Certo? Vamos agora para o item B. No item B, a minha taxa maior é anual, né? Em todas elas vai ser anual, porque o problema pede que a gente encontre quem é anual equivalente. Então, é a mesma taxa que eu quero encontrar, né? É a mesma periodicidade. A taxa que é me dada na questão, a com periodicidade menor, a IMzinho,
é uma taxa que é bimestral. É 2,5 ao bimestre. Então é 0, eu vou escrever já na forma unitária, tá? 0,025. 0,025. O tempo, vamos descobrir. Agora os períodos são ano e bimestre. A pergunta é: quantos bimestres há em um ano? A gente sabe que um bimestre são 2 meses, né? Um ano são 12 meses. 12 dividido por 2 dá 6. Então nós temos aqui um ano é igual a 6 bimestres. Tá? Então nesse caso, o nosso N aqui são 6 bimestres. Vou colocar N igual a 6. E vocês já entendem que são 6 bimestres. E agora a gente pode montar a nossa equação. Nossa equação fica assim. 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa bimestral é 0,025. O N agora é 6. Portanto, IA vai ser igual a 1 mais IA, vamos repetir que eu vou resolver o que está entre parênteses aqui. 1 mais 0,025 é 1,025 elevado a 6. Reescrevendo isso aqui, isolando o IA no primeiro membro, IA vai ser igual, para repetir o que está no segundo membro, 1,025 elevado a 6. Esse 1 está positivo, ó, passa para o segundo membro com sinal oposto, menos 1. Então, IA vai ser igual, efetuando o cálculo, isso aí vai dar aproximadamente igual a 0,1596. Ou IA, na forma percentual, multiplicando por 100, é 15,96%. E aí vamos fazer agora os itens C e D. Vamos agora para o item C. É 4,5% ao trimestre. Então o período aqui, ó, é o trimestre, então eu quero encontrar a taxa anual equivalente a essa taxa trimestral. Vamos encontrar a primeira relação que existe entre trimestre e ano. A gente sabe que um ano é igual a 12 meses. E a gente sabe que um trimestre corresponde a 3 meses. Conclusão: se cada 3 meses é um trimestre, 12 dividido por 3 dá 4. Então nós temos que um ano equivale a 4 trimestres. Ó. 4 trimestres é igual a um ano. Que a gente precisa descobrir que é o nosso N lá na questão, né? E o nosso N seria aqui, ó, em trimestre seria igual a 4 trimestres. Porque a gente sabe que o N é um ano e um ano corresponde a 4 trimestres. Logo, a gente tem os seguintes elementos. IA a gente quer determinar, que é a nossa taxa equivalente anual, não temos. A nossa taxa trimestral, a nossa IMzinho é a taxa trimestral, né? Se quiser pode deixar até o Tzinho mesmo, ó, e T para dizer que é a taxa trimestral. É 4,5, já vou escrever na forma unitária, só dividir por 100, 0,045. E o nosso N, a gente descobriu, né, é o número de trimestres que existe em um ano, né, correspondente a um ano. E a gente sabe que são, ó, N igual a 4 trimestres. Não tá aparecendo 4 não, né? 4 trimestres. Deixa uma perninha aqui. Logo, nossa equação fica assim, ó. 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa trimestral, que a gente sabe que é 0,045 elevado a N, que é igual a 4. Então, 1
mais IA vai ser igual a 1,045 elevado a 4. Vamos isolar o IA aqui, passando menos 1 para o segundo membro. Isso aqui vai ficar 1,045 elevado a 4 menos 1. Portanto, o IA vai ser igual a... Fazendo as continhas, vocês vão ver que isso aí vai dar aproximadamente, na calculadora científica, aproximadamente igual a 0,1925. Ou na forma percentual, é só multiplicar por 100, deslocar duas casas. A taxa vai ser igual a 19, aproximadamente igual a 19,25%. Tá? O item D eu vou deixar que vocês façam como exercício. Vou só colocar a resposta aqui e dar as dicas, né? A resposta no item D é IA igual a 39,24% ao ano com capitalização anual, né? Seria a taxa anual equivalente a uma taxa de 18% ao semestre. Nesse caso, o que vocês vão fazer? Vocês irão, primeiramente, descobrir qual é a relação que existe entre ano e semestre, entre os dois períodos. A gente sabe que um ano, né, corresponde a quantos semestres? Levando em consideração que os semestres são 6 meses, então 12 dividido por 6 dá 2. Então o ano tem 2 semestres. Então seu N é 2, o IA você quer determinar, o IM, né, que seria IS, a taxa semestral, você sabe quem é 0,18, faz as continhas de acordo com as outras, ó, análogo ao que a gente fez nos outros itens, e vocês vão chegar aqui, o IA é exatamente a 39,24. Vou deixar como exercício para que a gente possa fazer os próximos exercícios, tá? Otimizar o nosso tempo. Exercício 4. Determine as taxas efetivas anuais equivalentes a... Então, eu quero determinar as taxas efetivas equivalentes a... A taxa efetiva é a taxa nominal corrigida, tá? É aquela que vai gerar a riqueza da sua operação. Então, primeiro, para determinar a taxa efetiva, porque a taxa que foi dada aqui ela deve ser uma taxa nominal. Então, vamos ver se de fato essa taxa que é dada é nominal. Bora lá, item A. 20% ao ano, ó, periodicidade anual, com capitalização, ó, o período da capitalização é mensal, então o período da capitalização não coincide com a periodicidade da taxa. Então significa dizer que esses 20%, essa taxa de 20% é uma taxa nominal aqui, ó. Essa taxa é nominal, então não é ela que é levada em consideração para fins de capitalização. A gente não capitaliza com essa taxa nominal. Ó, é só perceber que há uma diferença aqui, ó, entre os períodos de capitalização, entre as periodicidades. Então, nesse caso, a gente precisa determinar quem é essa taxa anual equivalente. Então, bora lá. Ó. Observe o seguinte, ó. Essa taxa de 20% ao ano, primeiro a gente vai transformar essa taxa nominal em uma taxa mensal de forma proporcional. E aí a gente vai capitalizar periodicamente. Então, bora lá. Ó. Essa taxa de 20% ao ano, ó, 20% ao ano, vai me dar aqui o seguinte, uma taxa mensal dia. Eu vou pegar 20% é 0,20. 0,20, o ano tem 12 meses, a capitalização é mensal, por isso que eu vou dividir por 12, ó, porque são 12 meses em um ano, já que eu quero encontrar anual. Dividido por 12, tá? Isso aqui é a taxa mensal. É a taxa mensal. É a taxa aqui, ó. Taxa mensal na forma unitária, tá? Taxa mensal na forma unitária. Eu vou deixar dessa forma, porque se a gente for transformar, vai dar um número decimal. E eu quero evitar aproximações. Então vamos deixar dessa forma aí, para a gente colocar na calculadora desse jeitinho aí, sem fazer essa operação aí. Então vamos aplicar a nossa fórmula, tá? O item A ficaria assim, ó. No item A ficaria assim, a fórmula é 1 mais a taxa maior, que é anual, é igual 1 mais a taxa menor, é mensal, é a IM, ó, IMzinho, elevado a N. A gente sabe que em um ano há 12 meses, então elevado a 12, né? Elevado a 12.
Essa aqui é a nossa IM, tá? É a nossa IM na forma unitária. Então vamos lá, vamos substituir. 1 mais IA é igual 1 mais IM é 0,20 dividido por 12 elevado a 12. E vamos isolar o IA aqui novamente, como a gente fez nos outros. IA vai ser igual a tudo isso que já estava aqui, eu vou só reescrever. 1 mais, porque eu não fiz esse cálculo aqui, então eu vou reescrever do meu jeitinho, vou colocar tudo na calculadora aí do jeito que está aqui. 0,20 dividido por 12 elevado a 12. Aquele 1 que estava aqui positivo passa para o segundo membro com o sinal oposto, ó. P menos 1. Fazendo esse cálculo aí do jeito que está aí, toda essa expressão do jeito que está aí, né, na calculadora, sem efetuar esse quociente aí, né, essa divisão aí, vocês vão encontrar que isso aí é aproximadamente igual a 0,2194. 2194 ou 21,94%, né? Então aí vocês percebem que a taxa de contrato, que seria 20% ao ano, que é a taxa nominal, ela é diferente da taxa que de fato gera riqueza. Ó, a taxa que gera riqueza aqui, ó, ela está corrigida em 1,94%. Então é uma diferença de 1,94 pontos percentuais, né? Então é diferente dessa aqui. Essa é a que gera riqueza, ó, essa aqui. Então para encontrar a taxa, né, a taxa efetiva equivalente aqui, primeiro a gente encontra qual é a taxa que capitaliza mensalmente. Para encontrar a taxa que está capitalizando mensalmente, é só dividir esse 20 aqui, essa taxa nominal, pelo número de períodos aí, que no caso são 12 períodos, porque o ano tem 12 meses. Então, dividir por 12, encontrei a taxa mensal. E agora sim, eu vou capitalizar essa taxa mensal. Capitalizei essa taxa mensal por 12 meses. E aí, quando eu fizer toda essa operação, eu encontro quem é a taxa, né? A taxa anual, que leva em consideração todas essas capitalizações que aconteceram periodicamente durante os 12 meses aí. Tá certo? Então, sempre é assim. Sempre que for dada uma taxa anual, vocês vão transformar a taxa nominal, vocês vão transformar essa taxa nominal em uma taxa de acordo com o período que foi dado. Nesse caso, seria uma mensal. Transformei aqui, encontrei quem é a taxa mensal. Capitalizo essa taxa mensal para encontrar quem é a taxa corrigida. Essa aqui é a taxa corrigida, ó. Essa aqui é a taxa corrigida, tá? Foi corrigida aqui, ó, quando eu capitalizei essa taxa aqui por 12 meses. No item B, minha gente, é a mesma coisa, a ideia é a mesma, tá? Porque aqui agora a capitalização é bimestral, significa que acontece a cada 2 meses. A cada 2 meses acontece a capitalização. A gente sabe que um ano tem 6 bimestres, né? De 2 em 2 meses, a gente tem aí 6 grupos de 2 meses. Então, um ano tem 6 bimestres. Vamos lá aqui, ó. E sempre eu quero encontrar quem é anual, por isso que eu estou comparando o ano com o bimestre. A gente sabe aqui, ó, que um ano são 6 bimestres. 6 bimestres. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, essa taxa aqui, ela é uma taxa nominal? Sim, porque, olha, a periodicidade dessa taxa é o ano. E a periodicidade da capitalização é bimestral, ó. Então, são periodicidades diferentes. Então, a gente precisa encontrar aí quem que é a taxa anual equivalente à taxa bimestral que a gente vai encontrar a partir dessa taxa nominal. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, encontrar qual que é a taxa bimestral, né? Como são 20% ao ano, né? Então, vamos lá. São 20% ao ano, significa dizer que ao bimestre, eu vou pegar 20%, que é 0,20, e vou dividir por 6, porque são 6 bimestres. Eu quero encontrar qual que é a taxa em cada bimestre, né? Então, vou dividir por 6. Isso aqui vai me dar exatamente a taxa bimestral. Como vai dar um número decimal aqui com várias casas, eu vou deixar escrito dessa forma. Vou colocar na calculadora exatamente dessa forma, essa fração, tá? Só vai lembrar que isso aqui pra gente é a taxa, é a IBzinho, que é a taxa menorzinha. Aí é o que eu quero encontrar. E vamos substituir da mesma forma, ó. 1 mais IA vai ser igual
a 1 mais a taxa menor, que é a bimestral. Vou só colocar aqui de novo, ó, e B elevado a quantos bimestres, ó, tem em um ano? 6 bimestres. E aí eu substituo 1 mais IA igual a 1 mais... A taxa bimestral a gente viu que é 0,20 dividido por 6. Então aqui, ó, 0,20. Lembrando que eu deixei escrito dessa forma para evitar trabalhar aí com aproximações. Tá? Tudo isso elevado a 6. Se a gente fizer essa continha aí, se vocês fizerem essa continha aqui, ó, daquele mesmo jeitinho, isolando o IA, passando o menos 1, o 1 para cá com o menos 1, vocês vão chegar aqui, o IA é exatamente igual, é aproximadamente igual a 0,2174 ou 21,74%. Tá certo? Aí vocês encontrariam qual que é a taxa anual, né? Qual que é a taxa efetiva anual equivalente aí a essa taxa que é considerada de 20%. Então significa dizer que nesse caso aqui eu daria 21,74%. A gente percebe novamente, ó, que há uma correção aqui, ó, em relação à taxa de contrato, que é 20%. Então essa é a taxa efetiva, a taxa anual efetiva, que é equivalente a esses 20% aqui como taxa nominal. Vamos lá, para a gente finalizar nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Uma pessoa toma emprestado R$100.000, é o nosso valor presente, pelo prazo de 2 anos, é o nosso tempo. A taxa do banco é de 28%. Olha a periodicidade da taxa, é anual. Porém, a capitalização é trimestral. Então a gente percebe o quê? Que há uma diferença entre a periodicidade da taxa anual e a periodicidade da capitalização. Ó, não há coincidência nesse caso. E a gente viu que nessas circunstâncias, essa taxa que foi dada de 28% não é uma taxa, não é a taxa que vai gerar riqueza, porque a capitalização acontece em um período diferente do período da taxa, né? Essa taxa é o que a gente chama de taxa nominal. É a taxa nominal. Se ela é a taxa nominal, a gente precisa determinar qual é a taxa que vai de fato gerar a riqueza dessa operação, porque essa aí é a taxa de contrato. Só que a gente precisa descobrir qual que é a taxa trimestral, depois capitalizar essa taxa pelo período aí de um ano, né? Para que a gente descubra qual que é a taxa corrigida. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a correção dessa taxa aqui, né? De acordo com o que é dado na questão aí. Então bora lá. A partir dessa taxa nominal, a gente pode descobrir qual é a taxa. Eu vou apagar aqui que a gente já sabe que é nominal. A gente vai descobrir qual que é a taxa trimestral equivalente aqui, né? A essa aqui. Então a gente sabe que a taxa de 28% é o mesmo que 0,28. É o mesmo que 0,28. Então, a partir daqui, eu já vou descobrir que a minha taxa izinho ao trimestre, que a gente viu que a capitalização... Por que, professor, ao trimestre? Porque a capitalização é trimestral. Então, tenho que determinar qual é a taxa trimestral. E essa taxa a gente descobre a partir dessa taxa nominal aí, ó. Eu vou pegar a trimestral, a taxa nominal, né, anual, que é 0,28, e vou dividir pelo número de trimestres que um ano possui. A gente sabe que um ano são 12 meses, um trimestre são 3 meses, 12 dividido por 3 dá 4. Então, o ano tem 4 trimestres. Então, aqui a taxa ao trimestre é 0,28 dividido por 4. Tá? Eu descubro qual é a taxa em cada trimestre. Pronto, essa é a taxa que eu vou usar. E aí, a gente pode resolver de acordo com aquela nossa equaçãozinha, ó. Então, ficaria assim, ó. A nossa equação fica assim: 1 mais a taxa anual efetiva que eu quero descobrir, que é IA, vai ser igual a 1 mais a taxa trimestral. A gente descobriu que é 0,28 dividido por 4. Isso tudo elevado a... Primeira pergunta: um ano possui quantos trimestres? São 4 trimestres. Então, elevado a 4. É certo? Elevado a 4. Nesse caso aqui é simples, eu posso dividir aqui, ó, isso aqui vai me dar, como dá exato, dá 0,07, isso aqui eu já posso colocar ali em cima, ó. Como esse decimal aí ele é exato, né? A gente já pode colocar aqui, ó, 0,07, um decimal finito aqui, ó. A gente pode colocar aí já direto. Não tem corre risco de aproximações, acaba em duas casas, então tá ótimo aí. Então, bora lá. É 1 mais 0,07 elevado a 4. Então, o nosso IA, vamos reescrever 1 mais IA, vai ser igual. 1 mais 0,07 é 1,07 elevado a
4. Isolando o IA, a gente chega que IA vai ser igual a 1,07 elevado a 4 menos 1. Aquele 1 que estava lá no primeiro membro passa para cá negativo. Portanto, efetuando essa operação aí na calculadora científica de vocês, vocês vão encontrar aqui o IA. Agora eu vou colocar mais casas, porque no item B eu vou precisar dessa taxa. Então eu não quero fazer a aproximação aqui. Vai ser 0, vou pegar toda a extensão que aparecer lá. 3107 96001, tá? Essa é a nossa taxa. Ou seria aproximadamente igual, ou seria exatamente igual a 31,079601%, né? Seria a taxa anual equivalente. Vamos colocar aqui, para ficar melhor na forma percentual, ficar mais claro para a gente fazer comparação. Multiplicando por 100, 31,079601%. Então, o que é que a gente verifica aqui? Que é uma diferença entre aquela taxa que foi dada inicialmente, que era 28%, e essa taxa que é a taxa efetiva, ou a taxa efetiva corrigida. Nós corrigimos aquela taxa que foi dada lá em cima, ó. Corrigimos essa taxa aqui, ó, capitalizando a taxa trimestral pelos 4 trimestres, nos 4 períodos considerados aí, ó. Capitalizei durante os 4 períodos e encontrei a correção aí. Ou seja, a taxa que vai gerar riqueza não é 28%, e sim 31,079601%. Tá? E aí, para fazer o item B, a gente, na pergunta se questiona o seguinte, ó. Qual o montante, valor futuro, qual que é o montante aqui, ó, colocar em roxinho. Qual o montante, valor futuro, que deve ser devolvido ao final dos 2 anos, né? Eu coloquei ao final do período considerado, que são 2 anos aqui, ó. Observe que nesse cálculo, se vocês fazem a conta, a fórmula do valor futuro é o seguinte: valor futuro é o valor presente que multiplica o fator de capitalização. A gente vai capitalizar o valor presente. É 1 mais a taxa, né? Nesse caso eu vou considerar a taxa anual, tá? A taxa anual elevado a n, que é o número de períodos considerados aí, que nesse caso seriam 2 anos. Seriam 2 anos. Mas observem que se vocês colocam, nesse caso, se vocês substituírem aqui, ó, a taxa anual, esse IA, que é a taxa anual, por 28%, esse exercício não vai ter gabarito. Ou se houver gabarito, ele vai estar errado, né? Porque essa taxa não é a taxa que remunera aí esse empréstimo aí, né? Não é a taxa que vai gerar riqueza aí para o banco. Essa taxa é somente para fins de questões contratuais, porque ela não está levando em consideração as correções da capitalização que acontece trimestralmente. Então, não posso substituir os 28% aqui, o IA, por 0,28. Eu vou ter que substituir o IA pela taxa que gera riqueza, que é a taxa corrigida. Então, é essa taxa que eu calculei no item A que eu vou substituir aqui no item B. Então, vamos lá. Então, efetuando o cálculo de acordo com o que a gente encontrou no item A, com a taxa efetiva, que é a que gera riqueza, o valor futuro vai ser igual. O valor presente é 100 mil, perdão. 100 mil que multiplica 1 mais toda essa, né, escrita aqui, ó, na forma decimal, que seria essa aqui, nesse caso, a escrita na forma decimal da taxa efetiva, 0,310799601. Isso aqui é elevado a n. N são, como eu estou colocando a taxa anual, né, ela é anual, eu vou usar o período aqui em anos, n elevado a 2. Ok? Elevado a 2. Se vocês fizerem essa continha aí, vocês vão verificar que o valor futuro vai dar exatamente igual a 171.818,60 aproximadamente igual. Tem uma aproximação que a gente faz, ou seja, o gabarito seria aí a alternativa C, tá? Então aí vocês já sabem que tem que ficar atentos nos problemas de matemática financeira, porque a taxa considerada no problema, ela pode não ser a taxa que vai gerar a riqueza da operação, né? Sempre que a periodicidade da taxa não coincide com a periodicidade da capitalização, significa dizer que aquela taxa que foi dada é a taxa de contrato, é a taxa aparente, não é a taxa que gera a riqueza. Aí eu preciso, através daquela taxa de contrato, a partir daquela taxa nominal, descobrir qual é a taxa ao período da capitalização. Depois eu capitalizo essa taxa pelo número de períodos considerados aí. Se for um ano, capitalizo por 12 meses, se for mensal, né? Ou se for bimestral, capitalizo por 6 meses. E aí sim, depois que eu fizer essas correções, de acordo com a gente fez aqui, ó, a partir dessas correções a gente descobre qual é a taxa efetiva que é equivalente àquela taxa nominal lá.
É a taxa corrigida, tá certo? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.